Olá, alunos, aqui é o professor Sérgio. Estamos dando sequência às nossas aulas aí. No encontro passado a gente abordou aí a parte 1 e parte 2 aí da nossa disciplina de algoritmos e lógica de programação, né? E agora nós vamos para a parte 3 da nossa aula, do nosso bloco, né? E vamos falar sobre a estrutura de um algoritmo. Bom, basicamente um algoritmo ele tem essa estrutura dividida aqui em 4 pedaços, tá? Aqui na parte de cima, a parte opcional, a gente não é obrigado a fazer, que a gente coloca comentários sobre o algoritmo que a gente vai fazer. Então, um comentário sempre começa com barra asterisco, eu coloco quantas linhas de comentário eu quiser e termino com asterisco barra. Tá? Aí eu consigo colocar quantas linhas de comentário eu quiser. E em geral a gente coloca na parte de cima de um algoritmo, a gente coloca ali. Qual a função desse algoritmo? Ah, ele serve para resolver tal problema. Quem é o autor? Joãozinho. Que data que ele fez? Dia 11/3/2021. Né? Mas isso aqui pode ou não existir. É importante que exista, né? Mas, bom, logo abaixo aqui, algoritmo, essa palavra específica, e na frente eu coloco o nome do algoritmo. Resolver a divisão de 2 números e assim por diante, né? Aqui comentários de uma linha só, a gente coloca barra barra e escreve uma linha só de comentário, tá? O que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente vai colocar a declaração das constantes e das variáveis. Numa próxima aula eu vou definir aí o que são constantes e variáveis, tá? E aí tem o início. Muito bem, aqui começa o meu algoritmo e aqui termina, certo? E aqui nessa área a gente vai colocar as etapas, passo a passo aí, que a gente vai utilizar para resolver esse algoritmo, certo? Então aqui, galera, é uma estrutura diferente daqueles algoritmos que a gente fez na parte 1 lá, onde a gente foi fazer um café, fritar um ovo. Lá eram ordens colocadas, né, linha por linha. Aqui não, como a gente vai fazer? Já estruturado para que depois em cima disso seja feito um programa de computador, né? Esse algoritmo em geral é uma documentação ou ele é uma prévia do que vai se tornar depois um programa de computador. Então ele tem que seguir funções, normas e regras para que depois a gente consiga transformar esse algoritmo num programa, né? Numa determinada linguagem de programação, tá? Então aí, galera, vamos pegar esse fluxograma como base e transformá-lo daí num algoritmo na sequência correta aqui. Então, o início, como tem lá no algoritmo, tá? Entrada de dados, os dados vão ser jogados para dentro do computador, tá? Aqui uma tomada de decisão, que mais para frente a gente vai ver bastante como que é feito, né? Essa decisão aqui é o que? Eu entrei com um número 1 e um número 2. Aqui, se o número 2 for 0, posso fazer uma divisão de 2 números se o dividendo e o divisor, perdão, dividendo é o N1, divisor é o N2. Se o divisor for igual a 0, não posso, tá? Então, se o N2 não for igual a 0, o que a gente faz? Isso aqui é um processamento, tá? Uma fórmula, né? Eu estou atribuindo um valor ao D, que é uma variável. Vou detalhar melhor depois, tá? Então eu vou pegar o N1 que entrou ali, que algum usuário digitou um valor para N1, e vou dividir a barrinha aqui de divisão pelo N2 que um usuário, também digitou ali em cima, tá? Fiz essa divisão, eu guardo, eu atribuo esse valor, esse resultado para a variável D, tá? E aí aqui, saída de dados. Entrei para o computador com informação, vou sair para fora do computador essa informação que já foi processada, tá? Agora, e se o cara digitou aqui como números ali, ele digitou 8 e 0, dá para dividir 8 por 0? Não. Então, se o N2 é igual a 0, a gente vai fazer uma saída de dados aqui, só avisando o usuário que é impossível fazer essa divisão. E aí, fim do meu fluxograma, tá? Bom, como que ficaria esse fluxograma transformado em algoritmo? O meu cachorro respondeu, né? Quieto, Thor. Bom, primeiro aqui, ó, não temos aqui aqueles comentários com o nome do programa, qual a função dele, etc. E aí aqui a primeira linha do algoritmo. Algoritmo com o nome tal. Dividir 2 números reais.
É sempre importante que esse nome seja explicativo, né? A pessoa bate o olho e já sabe o que esse algoritmo vai fazer, tá? Aqui eu defini 3 variáveis que eu vou usar durante o meu programa, meu algoritmo, tá? O número 1 e o número 2, uma variável D, e elas são do tipo real, certo? Vamos detalhar depois direitinho essas variáveis, tá? Então no início, ó, entrada de dados, leia o número 1 e o número 2. Aqui a decisão, mais para frente a gente vai detalhar melhor. Se o número 2 for 0, impossível dividir. Se não, eu atribuo para D o resultado dessa fórmula. Isso aqui então é processamento. Aqui é entrada, minha letra desenhando aqui com o mouse é horrível, né? Aqui é processamento e aí a saída de dados. Ó, escreva o resultado da divisão que foi armazenado ali na variável D. Fim. Teve o início aqui, aqui o fim. Então esse é o algoritmo, tá? Então como é que a gente identifica a estrutura aí do algoritmo? Primeiro, a gente tem que calcular a média de 2 notas. Então qual a saída de dados? Eu vou ter que mostrar para a pessoa a média. Qual a entrada? As 2 notas. A nota 1 e a nota 2, certo? Matando pernilongo aqui, galera. E qual é o processamento? É fazer a fórmula mesmo, né? Pegar essas 2 notas que entraram para dentro do computador, sempre entrada, processamento, saída, tá? Então entraram 2 notas, eu faço um processamento, tá? Somo as 2 notas e guardo, atribuo para essa variável chamada soma. E aí eu pego essa variável soma e divido por 2 e atribuo na variável média. E aí depois eu faço a saída de dados, que é mostrar a média, tá? E aí para montar o algoritmo de vez, a gente organiza essa sequência de informações aí, ó. Primeiro, como que é feita a saída de dados? Escreva, se for uma mensagem, dentro de aspas, tá? Olha que aspas tremida, né? Feia. Tá? E se for uma variável, é só colocar a variável direto aqui dentro do escreva. Legal? Essas mensagens vão ser impressas na tela do usuário. Tá? E a entrada de dados? Leia. Leia quem? Leia uma variável qualquer que é de um tipo de dados qualquer. Certo? Quando a gente vai fazer uma entrada de dados, é sempre interessante a gente escrever uma mensagem antes para o usuário, para ele saber o que é que ele tem que digitar. Porque entrada de dados, a maioria das vezes, ele vai ter que digitar alguma informação. O que é essa informação que eu vou digitar? Né? Então aqui, ó, meu cachorro respondeu de novo. Ó. Então aqui, digite a primeira nota, escreva, digita a primeira nota, aparece essa mensagem lá na tela. Leia, nota 1. Quieto! Olha como eles me obedecem, hein? Leia a nota 1. Então aparece na tela assim, ó. Digite a primeira nota e vai ficar embaixo piscando um cursorzinho, esperando você digitar alguma coisa. Digitou a nota 1, tá, beleza. Então aqui, leia a nota 1. O que é esse nota 1? Falei já várias vezes aqui nos slides. Nota 1 é uma variável, tá? Então, para isso, antes de fazer o leia a nota 1... Quieta, ô! Quieta! Agora fui bravo, hein? Não resolveu. Então ali, ó, leia a nota 1. Essa nota 1 ela tem que ser declarada antes dessa entrada de dados, lá naquela área de declaração, na parte de cima do algoritmo, tá? E tem que definir o nome dessa variável e o tipo que ela vai ter. Então na próxima aula eu vou explicar melhor isso aí, tá? Então, para tudo, vamos declarar o que são variáveis. Bom, finalizando essa primeira aulinha aqui, a parte 3 da nossa aula, tá? As referências bibliográficas dessa aula, novamente informando aí, né? Essa aula foi criada pela professora Michele, ela que dava essa disciplina nos anos anteriores, e agora como eu estou pegando essa disciplina, eu estou reutilizando, estou utilizando o mesmo material dela, né? Então, para não dizer para vocês aí que eu estou plagiando a professora, estou mostrando as referências aí, que foi a professora Michele que criou, e aqui as referências, os livros e os artigos que ela usou para criar esse documento, beleza? Até a próxima aula.